Olá, nós vamos dar continuidade em mais um vídeo do Ministério do Espírito Santo, o novo livro do Bispo Macedo. Hoje, na página 50, nós vamos ler sobre a tristeza segundo Deus versus a tristeza do mundo. Diz assim: sobre esse assunto está escrito o seguinte: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Veja que a origem da tristeza faz toda a diferença. Percebemos que ambas as tristezas provocam dor, mas produzem resultados totalmente opostos. Um exemplo clássico, bem conhecido da tristeza segundo o mundo, é o caso de Judas. Esse discípulo sentiu angústia, dor e remorso por ter traído o Senhor Jesus. Porém, aquilo não foi provocado pelo Espírito Santo, e sim por sua má consciência. Por isso se matou. Ou seja, o sentimento avassalador que dominou a alma dele foi a tristeza que operou para o suicídio. Isso ocorreu porque Judas não estava disposto a encarar seu próprio pecado e a buscar o perdão. Antes, ele tapou seus ouvidos para a voz de Deus e deixou apenas que o diabo lhe imputasse a culpa, a vergonha e a amargura. O mesmo acontece com a pessoa ou com as pessoas que dizem não conseguir ver a luz no fim do túnel, que seus pecados são terríveis demais e por isso nem mesmo Deus é capaz de perdoá-los. O que acontece é que suas mentes estão sendo afligidas por argumentos diabólicos que promovem tristeza e morte. Satanás trabalha para que o pecado, ou melhor, o pecador continue preso a ele até que se finde a oportunidade de arrependimento e este perca definitivamente o privilégio da salvação. Em contrapartida, a tristeza segundo Deus trabalha na promoção de arrependimento e quem provoca isso é o Espírito Santo. Ele é o único capaz de abrir os olhos da alma que caminha para o inferno e de fazê-la enxergar o horror e a gravidade dos seus pecados. Quando o Espírito Santo fala, o ser humano se sente movido por genuína tristeza e verdadeiro nojo das suas atitudes contrárias à vontade de Deus. Abrir a porta do coração e deixar que o Espírito Santo age significa que ali entrará o dom da fé e do arrependimento. Quando a luz entra, não importa os anos de escravidão no pecado ou quão amar a pessoa seja, as algemas espirituais são quebradas e a libertação acontece. A fé leva ao arrependimento e o arrependimento conduz à salvação. Esses são os passos. Então, se por um lado a tristeza que o mundo provoca, principalmente por meio de perdas, decepções e culpa, gera abatimento, melancolia, desespero, apatia, sensação de fracasso e morte. Por outro, a tristeza segunda de Deus, por meio de suas repreensões, só visa a salvação da alma. Diante disso, permita que a sua dor neste mundo o leve mais perto do Altíssimo e não no abismo. A dor que nos aproxima dele transforma nossas lágrimas em riso e alegria eterna. Olha, uma dica para você compreender melhor. A tristeza gerada de Deus vai levar você a aproximar-se dele, de Deus. Mas a tristeza, segundo a tristeza do mundo, ela tende a levar você a ficar cada vez mais distante de Deus. A depressão é uma tristeza. A tristeza da alma que faz a pessoa acreditar que para ela não tem mais jeito. Você tem depressão? Ou conhece alguém que está com depressão? Geralmente é dessa maneira que a pessoa ela tem uma profunda tristeza. Aliás, a depressão é isso. É uma tristeza além do normal. É uma profunda tristeza que leva a pessoa ao suicídio, que leva a pessoa a perder o que tem,
casamento, família, trabalho. Por quê? É uma tristeza que leva a pessoa longe de Deus. Agora, a tristeza que vem do Espírito é a tristeza que faz você se arrepender dos erros, se arrepender das situações erradas. Uma vez uma pessoa procura assim, olha, tanto tempo que eu tive a oportunidade de buscar Deus, hoje eu tive meu encontro, é tão maravilhoso, eu reconheci que sou pecadora, reconheci que sou falha, e se eu soubesse que era isso, eu já tinha me entregado há muito tempo. Isso é arrependimento do Espírito. A pessoa ela chega até o ponto de se arrepender por que ela ainda não se entregou, por que ela não havia se entregado antes, de tão maravilhoso que faz o próprio Espírito se aproximar a pessoa de Deus. Então, esse foi a aula de hoje. Na próxima leitura nós vamos ler sobre quem vive no Espírito não perde a visão. Que Deus abençoe.